Você acredita ser sua responsabilidade ajudar a construir uma igreja saudável? Se você é cristão, cremos que é o que deve fazer. Jesus ordena que você faça discípulos, que você se edifique na fé. Ele nos conclama ao uso de dons para servir as pessoas. Fazemos isso ao fixar os olhos em Jesus Cristo, confiando nele para sermos salvos e amando uns aos outros com a santidade, a unidade e o amor de Deus. Fomos chamados ao discipulado, amando, servindo e ensinando outras pessoas a seguir a Jesus. Que bom que você está aqui hoje. Peço a você que abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 28. Nós estamos encerrando uma pequena série de palavras, de ministrações que temos feito nos domingos pela manhã. 5 palavras que nós separamos neste pré-recesso de escola bíblica que teremos a partir do mês de julho, e que nós temos falado um pouquinho sobre discipulado, sobre como auxiliar, levar outras pessoas a seguir o Senhor Jesus. E nós fomos ministrados, pastor Richard esteve aqui falando sobre influência, pastor Eduardo esteve aqui falando sobre como discipular, pastor Fábio esteve aqui, pastor Márcio esteve aqui falando na semana passada sobre como é importante que a gente possa escolher alguém, que a gente possa discipular. E eu queria, hoje de manhã, ministrar o nosso coração, porque nós ainda vamos participar da mesa do Senhor. Então, uma palavra simples, direta, objetiva, mas colocar nos nossos corações hoje, quem sabe, uma centelha, um fogo, algo que abra os nossos olhos a dizer assim, eu posso discipular alguém. E fazer com que a gente olhe, quando a gente fala do discipulado, irmãos, nós estamos reproduzindo um pouco daquilo que é o que nós dizemos ser a visão do Mimo na nossa igreja. O Mimo, ele tem uma visão que se chama mãos no presente, olhos no futuro. E quando a gente discipula pessoas, a gente está dizendo a mesma coisa. Nós estamos dizendo, nós estamos olhando para o presente, mas nós estamos com os olhos também voltados para o futuro. Porque quando você fala sobre discipular, lá no fundo, na verdade, você também está com os olhos voltados a dizer, nós precisamos levantar os novos líderes. Nós precisamos levantar aqueles que um dia estarão aqui no nosso lugar, porque se Jesus não voltar, eu quero que Jesus volte, amém, irmãos? Tem um pessoal aí que no frio, desesperado para Jesus voltar, não é? Qual é a razão de viver, Senhor? Eu sou casado com uma cuiabana, eu sei como é isso, né? Está agoniada, certo? Esses de 6h15 da manhã, ela estava lá filosofando, dizendo, duvido que tinha esse frio antes do pecado. E eu falei, amor, faz o café aí, às 6h15 da manhã, não estou com cabeça para isso. Se Jesus não voltar, daqui uns 60 anos, tirando os menininhos que estão por aí, nenhum de nós mais vai estar aqui. E nós precisamos saber, nós precisamos levar o bastão da fé, nós precisamos que outros líderes estejam aqui, e os líderes de amanhã, eles começam a ser discipulados e forjados hoje. Deixa eu partilhar um texto da palavra do Senhor com você, e vocês vão ver que é bem simples mesmo, daqui a pouco a gente vai para a mesa do Senhor. Mateus 28, de 18 a 20, talvez a maioria de nós saiba até de cor esse texto. Mateus 28, de 18 a 20, discipular é levantar novos líderes. Diz assim a palavra, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei o que, irmãos? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor abençoe sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bom, Jesus veio, ele começa o seu ministério terreno aos 30 anos, e ele passa 3 anos com um grupo de seguidores. Ele chama pessoas as quais ele vai instruir, os quais ele vai orientar, as quais ele vai amar, ele vai andar junto, ele vai treinar, ele vai ensinar. Passado ali praticamente 3 anos, Jesus então vai subir a Jerusalém, ele vai ser entregue aos oficiais, ele vai morrer, ele vai padecer, ao 3º dia ele vai ressuscitar, depois de ressuscitar ele vai passar mais 40 dias com esse grupo de pessoas as quais ele andava, e então ele vai ser assunto aos céus. Mas agora que Jesus sobe aos céus, talvez a pergunta que os discípulos poderiam ter é assim, tá, agora o Senhor vai, mas o que a gente faz? Qual que é a nossa? O que a gente tem que fazer agora? Porque enquanto o Senhor estava aqui, o Senhor ia falando, a gente ia fazendo. Mas agora o Senhor vai subir, o Senhor não vai estar mais aqui conosco. O que é que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? Talvez seja isso que Jesus está dizendo. Ele está deixando a resposta para nós no versículo de número 19 que nós lemos. O que é que a gente tem que fazer? Ele diz, façam
Discípulos. Ide, fazer discípulos. Fazer discípulos é o cerne da nossa missão. Quando a gente para e se pergunta o que a gente tem que fazer como igreja, o que tem que fazer como crente, qual que é o propósito, a missão da igreja, por que nós estamos aqui? Jesus está dizendo, todo esse tempo que eu passei com vocês, e aí ele põe uma vírgula, ele põe um portanto, ide, portanto, e façam discípulos. Tudo isso que vocês viveram comigo, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que nós passamos juntos, tem por um propósito, deságua em um lugar chamado discipulado, fazer discípulos. E o que é um discípulo? É alguém que segue a Jesus. Basicamente é isso, o resumo da ópera é isso. O discípulo é alguém que está seguindo a Jesus. Então a gente tem dito aqui, acho que todas as palavras da manhã a gente falou isso, e vou dizer novamente, nós não fazemos discípulos de nós mesmos, nós estamos aqui para fazer discípulos do pastor Christian, discípulos do pastor Richard, discípulos do pastor fulano de tal. Nós fazemos discípulos de Jesus, amém, irmãos? Os discípulos, eles são do Senhor Jesus, nós fazemos que as pessoas olhem e sigam o mestre. Então, discipulado, e é isso que a gente tem tentado trabalhar gradativamente no coração da igreja, desmistificar isso com o tempo, porque em algum momento parece que o discipulado se tornou um método. Qual é o método de discipulado? Discipulado não é um método. Discipulado é o fim de todos os métodos. Tudo que você faz no reino de Deus precisa levar as pessoas a seguirem a Jesus. Se o que você faz não desemboca, não leva as pessoas a seguirem ao Senhor, ou não forja discípulos de Jesus, é desperdício de tempo, talento e energia. Porque Jesus disse, agora vocês vão e façam discípulos. É isso, essa é a nossa. Então o objetivo de tudo que a gente faz é fazer com que as pessoas sejam discípulos do Senhor Jesus. No livro que a gente está usando do Mark Dever, ele fala muito sobre isso, ele fala, o discipulado é ajudar o outro a seguir Jesus. Esse é o resumo. Independente de como você vai fazer isso, é ajudar alguém para que ele possa seguir Jesus. E eu queria dizer algumas coisas rápidas para nós hoje nessa manhã, mas que possam aquecer o nosso coração e trazer à nossa lembrança coisas que nos movam na direção do discipulado. A primeira delas é que a gente precisa se lembrar que discipulado acontece no caminho. O discipulado acontece no caminho. Quando a gente lê aí o texto, e a maioria de nós tem familiaridade com a Bíblia, vai conhecer esse texto, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. O ide é uma expressão muito conhecida no nosso meio. Quando a gente dá uma olhadinha na língua original, a gente vai ver que essa palavra, juntamente com outras que estão aí no texto, ela é um tempo verbal grego chamado auristo. Mais ou menos o que é o nosso gerúndio, ando, indo, endo, que a gente, mais ou menos, mas ele tem outras conjunturas verbais, mas é o auristo. Então, uma das possibilidades de tradução para esse texto que a gente lê, ide, portanto, fazei discípulos, talvez fosse assim, indo, fazei discípulos. Porque é o mesmo tempo verbal das outras palavras que a gente conhece. A gente tem o auristo e a gente tem o imperativo. Não é aula de português hoje de manhã. Mas você tem ali, indo, fazei, é imperativo, discípulos de todas as nações, batizando, auristo, ensinando, auristo. Então a gente consegue ver esse ato contínuo. O ide, a ideia ali é de que ele é um ato contínuo. Ide é uma boa tradução, está tudo certo. Só que ela não capta bem a ideia, ou toda a ideia do que Jesus estava dizendo. Quando a gente lê o ide, talvez a gente olhe assim, esse negócio de fazer discípulos, então, para eu fazer discípulos, eu tenho que ir para um outro lugar. Eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para o interior, eu tenho que ir para o campo missionário, eu tenho que ir para tal cidade, eu tenho que ir reevangelizar a Europa. Então, a gente acha que esse fazer discípulos tem a ver com necessariamente deixar um lugar geográfico, deixar minha casa, deixar meu pai, e um dia, se eu for para missões, então aí eu vou, e aí quando eu for, eu vou fazer discípulos. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente olha que essa é a ideia, mas a ideia é maior, pode ser isso também, mas a ideia aqui de Jesus é que é indo. Por que indo? Porque discipulado se faz aonde, irmãos? Discipulado se faz no caminho. Então, olha só, pergunto para vocês hoje de manhã, quem é bom de Bíblia aqui? Como se chamava a classe em que os discípulos de Jesus se matricularam? Qual era o dia da reunião de discipulado dos discípulos? Quantas lições tinha no módulo de discipulado que Jesus deu para os discípulos? Qual era o horário que eles se reuniam para a classe de discipulado? Vamos, gente. Qual é a resposta para todas essas perguntas?
Não tem. Não tem. Não tinha material, não tinha classe, não tinha dia, não tinha horário, não tinha módulo. E, por favor, eu não estou dizendo que material, classe, dia, horário não é necessário. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que material, classe, dia, horário é uma maneira, é um jeito de transmissão, muitas vezes nem de discipulado, de transmissão de conhecimento, de informação. E informação no reino de Deus é muito importante. Só que o discipulado, irmãos, não é informação. Discipulado é formação. Então, que hora que Jesus discipulava os seus discípulos? No caminho. E qual que era o material que ele usava? O material da vida. Estava passando perto da colheita ali, e falava, vamos falar sobre isso daqui? Estava passando perto do cara que estava semeando, estava passando perto do pobre, perto disso, perto daquilo, estava no trânsito. Então, Jesus ia se aproveitando das coisas que estavam no caminho para ir discipulando as pessoas, porque discipulado acontece no caminho. Então, é o Daniel Wallace, que ele fala no livro dele, ele diz assim que possibilidade de tradução do ID talvez fosse assim, irmãos, olha que bacana isso aqui que ele fala. Ele diz, talvez traduções de Mateus 28, que talvez abrissem os nossos olhos, fossem assim: ao irem, façam discípulos. Tendo ido, façam discípulos. À medida que forem, façam discípulos. Quando forem, façam discípulos. Ou seja, faça discípulos no caminho, na vida, no cotidiano, naquilo que está acontecendo. E isso é maravilhoso, isso é libertador, porque daí a gente vai entendendo e aprendendo que o discipulado ele não precisa necessariamente da estrutura. Eu não preciso de 4 paredes, eu não preciso necessariamente da apostila, do professor que sabe muito de Bíblia para ensinar, porque o discipulado acontece no caminho. Porque o que é o discipulado, no final das contas? É alguém interessado na vida de outro alguém. É alguém que se esforça para que a vida esteja na vida. A minha vida como discípulo de Cristo possa impactar a sua vida para que você se torne um discípulo de Cristo. Então, isso é maravilhoso porque cada um de nós sempre está indo para algum lugar. Sim ou não, irmãos? Cada um de nós está sempre indo para algum lugar. Para onde você está indo, irmão? Para onde você vai amanhã? Amanhã eu vou para tal lugar, vou para tal lugar. Então, nesse indo, ou voltando, ou parado, ou a caminho, que a gente consiga de alguma forma falar, Deus, nessa minha rotina de vida, porque eu estou sempre indo para algum lugar, ou eu estou indo para o meu trabalho, ou eu estou indo para a minha academia, ou eu estou indo para a minha faculdade, ou eu estou indo para o meu colégio, ou eu estou indo na casa da minha mãe, ou eu estou indo estar com os meus filhos, que nesse indo, eu consiga olhar, como que eu posso, na minha jornada de vida, encaixar o discipulado de outras pessoas. E assim a gente talvez desmistifica um pouco daquela estrutura de que a gente tem que separar um bloco, de que a gente tem que fazer uma coisa específica presa a uma estrutura. Discipulado acontece no caminho. Segunda coisa que eu queria dizer hoje de manhã é que o discipulado é o grande plano de Deus. Irmãos, o Evangelho ele é absolutamente maravilhoso, absolutamente profundo, mas ele também é absolutamente simples. Qual é o grande plano de Deus? Deus quer salvar, redimir, restaurar a humanidade, mudar a história dos homens. Você faz ideia do quão profundo é o plano do Evangelho? Homens que estão perdidos nas trevas e eles precisam ser resgatados para a luz, eles precisam ser alcançados pela salvação, mudados, ter a sua vida transformada. E você fala, cara, uma missão desse tamanho, maravilhosa como essa, precisa de um grande plano, de uma grande estratégia. E você diz, qual foi a estratégia de Jesus para salvar a humanidade? Tchan, 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 discipulado. Discipulado. Essa é a grande estratégia. Imagina Jesus chegando no céu, e aí chegando Jesus de volta para casa, saudado, os anjos dizendo, poxa, que legal, eu vi lá que o Senhor deixou lá os 12 e tal, assim, mas cá entre nós, Jesus, qual que é o plano de verdade? Não, o plano são eles. Sério mesmo? Pedro, Tiago, João, eles são o plano, sim, mas e se der errado, qual que é o plano B? Não tem plano B. O plano é que eu, tendo feito deles discípulos, eles façam outros discípulos. E esses outros discípulos façam outros discípulos. E assim sucessivamente. Esse é o grande plano de Deus. Não tem plano B se eles fracassassem. Eu coloquei uma imagem, pode passar, Brunão, por gentileza, só para tentar ilustrar isso para você. Eu peguei a imagem e pedi para o Paulo me arrumar uma corrente que ele cerrou de algum lugar aí hoje de manhã. Então pense nessa corrente, nessa imagem que está aí, como se ela fosse o ciclo do discipulado, que começou lá em Jesus. Concorda comigo? Jesus vem
e chama os seus discípulos. E aí os seus discípulos são chamados a fazer outros discípulos, que são chamados a fazer outros discípulos e outros discípulos. E aí eu queria fazer uma pergunta filosófica para vocês de manhã. É quase uma pegadinha, mas é o que eu consegui bolar da minha cabeça. Pergunto para você, qual é a parte mais importante dessa corrente, irmãos? Alguém gritou aí, pode falar. Quem? O elo. O ferro. Tá certo, aí. Não era bem isso, eu falei que a pergunta não era fácil. Alguém falou, o elo. E aí a resposta que eu estou tentando arrancar dos irmãos, mas não é tão óbvio assim, mas quando eu falar talvez fique. Para mim, a parte mais importante dessa corrente é o próximo elo. Porque se não tiver o próximo elo, a corrente não continua mais, você entende isso? O ponto mais importante dessa corrente, que vai determinar o tamanho dela, é o próximo elo, eu tenho aqui. Mas se o próximo elo não for amarrado ou soldado da maneira certa, ela nunca vai se tornar uma corrente de fato. E aí depois disso eu preciso do próximo elo. Então eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando que é mais ou menos assim que a história do discipulado caminha. Porque Jesus forma discípulos, ele forma o primeiro elo, e aí os discípulos vão formar um próximo elo, que é a igreja primitiva, e a igreja primitiva vai formar um próximo elo com os pais da igreja, e os pais da igreja vão formar um próximo elo, e aí a gente vai ter elos tenebrosos na história da igreja, a partir de Constantino e toda a era medieval, mas os elos continuam, e aí lá nos anos 1500 a gente vai ter talvez um reforço dos elos com a reforma protestante, e aí os reformadores vão ter os puritanos, e os puritanos vão ter os avivalistas, e os avivalistas vão ter os reformados e os batistas e assim vai, e aí chega em nós. Então pode ser que a gente seja, na minha analogia, a gente é esse último gomo aqui. E a pergunta que fica para nós hoje de manhã, acho que é por isso que eu deixei esse elo incompleto aqui, é a nossa vez. Jesus fez, a igreja primitiva fez, os pais da igreja fizeram, os reformadores fizeram, os puritanos fizeram, os avivalistas fizeram, os missionários que vieram para cá fizeram, e nós? Nós estamos construindo o próximo elo para que esse discipulado continue. Se a gente olha, por exemplo, você dá uma lidinha básica no ciclo de discipulado, por exemplo, que aconteceu na Europa, você percebe que em algum momento eles fracassaram. Eles tiraram a mão do discipulado, eles institucionalizaram a religião, categorizaram o que seria o discipulado, e o elo se quebrou. O elo se quebrou. E aí você fracassa, você naufraga em discipular a próxima geração. E se nós não discipulamos a próxima geração, nós não teremos novos líderes e o discipulado vai naufragar. Cabe a mim e a você entender que o plano de Deus é discipulado, irmãos. É escolher alguém, escolher uma pessoa a qual eu vou me derramar sobre ela e a qual eu vou ensiná-la, amá-la e orientá-la para que ela seja um seguidor do Senhor Jesus. O Samuel Miller, lá nos anos 1800, teólogo do presbiteriano, disse assim, eu coloquei essa frase aí, pode colocar por gentileza. Ele diz assim, numa das suas obras, ele falou, onde quer que você more, esforce-se sempre para obter e manter certa influência sobre os jovens. Eles são a esperança da igreja e do Estado. E quem se tornar fundamental para incutir na mente deles sentimentos favoráveis à sabedoria, à virtude e à piedade, será um dos maiores benfeitores da sua espécie. Eles, portanto, são merecedores da sua atenção especial e infatigável. 1800 o cara estava falando isso aqui, porque ele já estava vendo o que estava virando lá. E hoje a gente vê esses ciclos onde a igreja para de acreditar que o discipulado pessoal, o simplesmente discipular pessoas é importante, e a gente terceiriza isso para a igreja, terceiriza isso para o ministério, terceiriza isso para o professor, terceiriza isso para o governo, para o Estado. A gente quebra o elo do discipulado. E se eu quebro o elo do discipulado, eu estou quebrando com aquilo que é o grande plano de Deus. Irmãos, o grande plano de Deus para a redenção da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. É discipulado, é fazer discípulos do Senhor Jesus. Você crê nisso? Diz amém. É simples assim, e é importante assim, e é profundo assim. Por último, nessa manhã, eu queria dizer para você uma verdade para mim muito importante, e eu queria deixá-la ao seu coração, que é, você pode discipular alguém. Diz amém.
eu posso discipular alguém. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e o que da minha parte ouviste, eu coloquei o texto, se eu não estou enganado, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, quando você vê Paulo, que tinha essa mentalidade de discípulo, porque ele tinha muitos discípulos, quando você lê Romanos 16, por exemplo, você vai ver o quanto de discípulo Paulo tinha, e ele está falando com Timóteo, que é um discípulo dele, ensinando, incentivando ele, para que possa transmitir essa grande cadeia de discipulado. Passa a próxima tela, por gentileza, Brunão. A gente tem aí gerações de discipulados. Vamos fazer em infográfico o texto bíblico, vamos desenhar para ficar mais fácil, tá? Porque tem gente que desenhando é mais fácil, eu sou um desses. Olha o que ele está dizendo: o que da minha parte ouviste, quem está escrevendo, irmãos? Paulo. O que da minha parte ouviste, para quem que ele está escrevendo? Para Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? Homens fiéis e também idôneos, para que possam instruir outros. Percebe, se a gente fosse colocar isso na horizontal, os gomos da corrente se formando? Dizendo: você ouviu da minha parte, Timóteo, e aquilo que você ouviu da minha parte, Timóteo, transmite a homens fiéis, e que esses homens fiéis possam encontrar outros. Qual é o ciclo que ele está dizendo? É o ciclo virtuoso do discipulado, e esses outros vão encontrar outros homens fiéis. É o que Deus espera de nós, irmãos, que a gente possa ir multiplicando essa verdade na vida de outras pessoas. E eu queria dizer para você duas coisas hoje de manhã sobre isso. Pastor, eu posso discipular alguém? Sim. Primeiro, porque Deus tem feito coisas boas na sua vida. Você tem uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. Pastor, tem sim. Conversa com as pessoas, começa a falar das coisas que Deus tem feito na sua vida, porque discipular as pessoas não é saber toda a verdade. Paulo está dizendo que da minha parte você ouviu, Deus tem feito algo na minha vida, e você pode sim ser bênção na vida de outras pessoas, com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, porque discipular alguém não é ser perfeito. Discipular alguém é, apesar das nossas imperfeições, dizermos a alguém que a gente pode seguir a Jesus. Isso é discipular alguém, e Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Às vezes a gente acha, tem que ser pastor, tem que ser pregador, tem que ser missionário, tem que ser teólogo, tem que ser professor. Não. Para discipular alguém, você só tem que ser uma coisa: discípulo do Senhor Jesus. E Deus tem feito coisas boas na sua vida. E a segunda coisa que eu queria dizer é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo: transmite isso a homens fiéis. E homens é óbvio, é o gênero, não é? Tem gente fiel na nossa volta, irmãos. Amém, queridos? Tem gente fiel lá no seu pequeno grupo. Tem gente fiel no ministério, tem gente fiel na sua família, tem gente fiel que está ali à nossa volta, esperando alguém que possa discipulá-los. Tem gente boa, não tem gente perfeita, mas gente fiel tem. Tem gente que está sedento de ser discipulado por alguém, de ser alcançado por alguém. Às vezes, os homens fiéis não são homens óbvios. Abraão, o pai da nação de Israel, era criador de gado até outro dia. O maior dos reis de Israel, que é Davi, era pastor de ovelha. Os discípulos de Jesus era tudo cara do mato, do interior, lá da Galileia, pescador. A pobreza intelectual estava sobre eles, e são estes os homens que Deus escolheu para mudar a história. Não tem a ver com a nossa posição, não tem a ver com o quanto nós sabemos, tem a ver com o quanto a gente quer seguir o nosso mestre, irmãos. Você pode discipular alguém. Você pode discipular alguém. Abra comigo, e eu estou encerrando, lendo esse texto, Atos 10, versículos de 4 a 6. Olha que texto maravilhoso, eu coloquei aí também, mas vamos manusear a Bíblia, é sempre bom. Atos 10, versículos de 4 a 6, e eu encerro com essa história. Diz assim o texto, isso aqui é de Cornélio, tá? Centurião romano, homem piedoso, com o coração voltado para Deus, que dava esmolas aos pobres. E olha o que diz a palavra, ele vê, um anjo vem, e o anjo vem falar com ele. E aí diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão. Aí já bugou a mente, o Simão hospedado na casa de Simão. Esse se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que você tem que fazer. Irmãos, essa é a história de Cornélio, da conversão de Cornélio. Homem romano, centurião e tal. Quando eu leio essa história, de verdade, sabe qual é a minha pergunta para esse texto? A minha pergunta para esse texto é o seguinte: por que foi que o anjo não fez o trabalho completo? Porque ele já tem uma visão,
o anjo está falando com ele, sim ou não, irmãos? Não é isso que está aí no texto? Por que o anjo não chegou e falou que está lá em Atos 16? Cornélio, é simples assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por que o anjo não fez isso? Por que o anjo mesmo não falou que está lá em Atos 2? Arrependa-se cada um de vós, crede no Senhor Jesus, seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Porque foi que o anjo fez um esquema, porque ele falou assim, agora é o seguinte, você vai mandar uns caras lá em Jope, lá na casa procurar um tal de Simão, lá na casa do tal do Simão do curtidor, um mapa, uma estratégia, não sei o quê. Eu fico pensando, e se Cornélio não lembrasse o nome do cara? E se não lembrasse o nome da cidade? E se não lembrasse como era o nome da pessoa que ele tinha que saber? Todo um mapa, todo um esquema. Por que o anjo simplesmente não fez aquilo, não falou tudo? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não usa anjos para discipular pessoas. Deus usa pessoas para discipular pessoas. Ele está dizendo, procura Simão, ele vai te dizer aquilo que você tem que fazer. Discipular pessoas é minha e sua responsabilidade e privilégio. Deus quer usar você e a mim, sabia? Deus podia escrever no céu, nas nuvens, João 3,16, Deus amou o mundo de tal. Não podia, irmãos? Tem poder para isso, sim ou não? Parecia lá, e todo mundo, podia parecer um anjo com um megafone, arrependei-vos, cambada de pecadores. Por que ele não faz isso? Porque a missão é minha e sua. Um dia Deus olhou para o Christian e falou, Christian, faça discípulos. Deus olhou para o Léo, Deus olhou para a Joana, Deus olhou para o Paulo, para a Maria, para o Pedro, e disse assim, faça discípulos, é seu privilégio. Você é o responsável pelo próximo elo, pelo próximo caminho. E assim eu encerro, irmãos, hoje, dizendo que Deus quer usar pessoas para discipular outras pessoas. E eu queria, de uma maneira muito simples hoje, quem sabe, para a gente não ficar só na teoria, quem sabe essa manhã que você poderia parar por um minuto hoje e dizer assim, Deus, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu discipule? Me dá uma pessoa para eu discipular. Porque é legal, irmãos, a gente saber, não é? Não é ide, é indo, a caminho, legal, mas uma pessoa, porque uma pessoa pode mudar a história de uma cidade, eu creio nisso. Uma pessoa, Senhor, que eu possa olhar com um olhar de misericórdia. Uma pessoa, é por isso que a gente fala aqui, irmãos, sobre pequeno grupo. Pequeno grupo para nós não é método, irmãos. Pequeno grupo é vida de igreja, é discipulado. As pessoas nos perguntam, onde que é o discipulado? Como que eu faço para ser discipulado aqui na igreja? Vai para o pequeno grupo, irmão. Mas qual que é a classe? Não tem classe, por mais que a gente tenha material e use classe, é um dos jeitos, mas lá é a vida na vida. E talvez lá no seu pequeno grupo tenha alguém que o Espírito Santo vai converter o seu coração, ele vai dizer, eu vou discipular essa moça, eu vou discipular esse rapaz, eu como líder vou me levantar e vou dar uma atenção especial para esse casal, eu vou discipular alguém, eu vou discipular uma criança, eu vou discipular um jovem, eu vou discipular um adolescente. Encerro fazendo essas duas ponderações. Nós precisamos manter os olhos voltados para a próxima nova geração, amém, irmãos? Precisamos. Segunda, pais que estão aqui, pais, discipule o seu filho, sério, discipule o seu filho, não é da ordem, discipular, no caminho, indo, voltando, no mercado, lavando a calçada, varrendo a casa, discipula o seu filho. Discipula o seu filho. Pai, quando você estiver fazendo um serviço lá da casa para ajudar a esposa, chama o filho, põe ele junto, fala assim, você está vendo o que o pai está fazendo? Eu faço isso com o meu filho lá em casa, você está vendo o que o pai está fazendo? Porque o papai cuida da mamãe. Por que o papai cuida da mamãe? Porque eu aprendi com Jesus, igual Paulo escreveu, que os maridos têm que ser assim, e a vassoura comendo, e tal. Porque eu posso ter aquele momento que eu vou sentar, em que eu vou ler a Bíblia, eu sei disso tudo, tá bom, irmãos? Mas o discipulado é no caminho, é na lida, é na vida, é voltando da escola, indo e voltando, é vindo da igreja, voltando da igreja, é no caminho, é na vida. Discipule seus filhos. Você precisa firmar o próximo elo. Talvez você tenha um coração voltado para a criação dos seus filhos, que bom, louvado seja Deus, mas ainda talvez não acordou dentro de você como pai, como mãe, dizer assim, meu Deus, eu tenho que discipular o meu filho.
ensiná-lo a seguir a Jesus, e ensiná-lo a seguir Jesus em ele me vendo seguindo a Jesus. Talvez você já vê no coração do seu filho traços que precisam ser mudados, transformados. O menino vaidoso, o menino arrogante, o menino pedante, vai ter dificuldade com alguma coisa na vida. A gente tem que ser intencional no discipulado que a gente vai fazer na vida deles, porque se nós discipularmos a nova geração, se nós discipularmos nossos filhos, se nós discipularmos alguém, o evangelho do Senhor Jesus Cristo vai continuar transformando vidas como sempre transformou. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor hoje de manhã que nos dê uma pessoa. Quantos topam esse desafio comigo hoje de manhã? Fique em pé no seu lugar. Uma pessoa, irmão. Uma pessoa. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia do Senhor já podem vir enquanto nós vamos orar, nossos queridos diáconos, a equipe também. Feche os seus olhos e vamos nessa manhã pedir ao Senhor uma pessoa. Uma pessoa. Talvez Deus vai falar, é o seu filho, é a sua filha. Amém, glória a Deus. Mas talvez Deus vai falar assim, não, é fulano que se converteu o mês passado. Talvez Deus vai dizer, é aquele casal que eu trago a sua memória, a sua lembrança. Talvez Deus vai dizer, é o seu irmão que vive oscilando na fé. Deus vai trazer uma pessoa, que você vai dar um jeito de dizer assim, no caminho, indo, voltando, no caminho, eu vou discipular alguém. Eu vou dar a minha vida para que essa pessoa se torne um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Talvez você está aqui e está longe do ciclo do discipulado. Eu te convido de verdade, vem para o pequeno grupo, irmão. Gente, pequeno grupo é vida, tá? Pequeno grupo é vida de Deus, é vida. Vem, ali Deus vai trabalhar, ali você vai ser discipulado, ali você vai discipular outras pessoas. Querido Senhor, hoje de manhã nós oramos e abrimos o nosso coração pedindo, move a tua igreja, o teu povo, a começar em mim, orienta-nos para que possamos amar pessoas, para que possamos, ó Deus, voltar o nosso coração ao discipulado e crer mesmo, que o Senhor quer mudar histórias, transformar vidas, com a gente ensinando as pessoas a seguir Jesus. Faz de nós discípulos do Senhor, levanta-nos, ó Pai amado, como uma igreja que tem como o seu grande plano discipular pessoas, ensinar a gente a seguir a Jesus, e que nos rastros do nosso Mestre a gente seja melhor, a gente se pareça com o Senhor e a gente veja histórias sendo transformadas para a glória de Deus. Levanta homens e mulheres que vão entrar nesse caminho e que vão investir a sua vida a ajudar outros a seguir a Jesus. Essa é a oração que fazemos, confiados no Senhor nessa manhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor.